Boa noite. Vamos dar uma guardadinha. Boa noite a todos. Para mais um encontro sobre meditação e mais uma prática. Vamos dar só mais uma guardadinha aqui para o pessoal chegar. Hoje, dando continuação, vamos falar sobre outros assuntos e vamos ver assim, vamos vendo na verdade, né, o quão amplo, o quão vasto é esse aspecto da meditação, né, quantas possibilidades nós temos. E hoje eu estava pensando num assunto que tem assim uma profundidade, né, um aprofundamento do que a gente já falou, né, diante do que nós vimos nas últimas, né, nós vimos a última ali foi boa noite aos que estão chegando. Nós vimos a questão ali de rever as situações do dia, né, quão importante isso é, né, quanto importante e quanto mal valorizado isso é, né? Nós precisamos entender essas coisas simples, né, como de fato as necessárias para o nosso autoconhecimento, né? Eu só preciso aqui, já encontrou. Boa noite aos que estão entrando. Que bom que estão encontrando. Nós estamos começando recém. Boa noite. Né, falando sobre o aprofundamento que a gente vem vendo, né, dessa questão da meditação e quantas possibilidades nós temos. Né, vemos quanto é importante também quanto é importante também essa questão que nós vimos da última vez, né, da retrospectiva, da análise das situações durante o dia. Né. Vocês estão escutando bem? Será que o som tá bom aqui? Tá baixo? Tô bem conectado aqui, então dê uma analisada aí se pode estar ouvindo baixo, né? Dê uma resposta para mim agora se está boa a internet, se está ouvindo bem, para a gente poder entrar no assunto ou nos assuntos. Então, se está bom ou se está baixo, por favor, me avisem. Né? Então tá ótimo. Então seguimos, assim, ó. Tem vários pontos que nós podemos seguir, né? Hoje eu achei assim que eu ia só dar uma pincelada rápida em alguns pontos, mas a gente sempre tem alguns pontos a mais, né? Que às vezes a gente deixa despercebido, mesmo quando a gente pratica há muito tempo, né? E talvez até por praticar por muito tempo, às vezes a gente fica muito no essencial e às vezes esquece de ferramentas que realmente nos fazem transformar ou que podem nos ajudar nessas transformações, né? Nesse despertar maior, até eu diria assim. Mas alguma coisa assim, né, que eu vi assim que às vezes acontece quando uma pessoa está entrando
quando a pessoa está entrando, bom, assim, ó, se para alguns está baixo, agora pode ser mesmo a questão a questão do próprio aparelho, né? Porque pelo que eu vejo assim, para alguns tá bom, né? Eu vou aqui baixar bem esse som aqui, desligar inclusive. Então assim, tem uma coisa que acontece que é um dos temas principais assim que eu gostaria de falar hoje, né? Boa noite aos que estão entrando, boa noite aos que estão surgindo, boa noite aos que vêm pela primeira vez. Nosso tema é meditação, aprofundando alguns temas. Para aqueles que já fazem a meditação há mais tempo, existe algumas coisas que podem, às vezes, assustar, que às vezes podem desestimular, né? Aparecem alguns medos, às vezes, né? Esses medos a gente pode analisar também, né? Mas existe uma coisa assim que é bem importante de olhar, que é assim, ó, quando a gente entra realmente num nível mais profundo da meditação, além daquela possibilidade de nós termos algumas respostas, né, que eu disse alguma vez para vocês, assim, ó, que existe a meditação pura, que é aquela mais essencial de todas, que é aquela da gente se deixar, né, que é a prática pura do exercício básico para a meditação, né, que é o que a gente sempre vai fazer aqui. Mas existem alguns detalhes, né, que, por exemplo, assim, ó, deixa eu só ver aqui. Quando nós nos aprofundamos nessa meditação, às vezes a gente pode escutar alguns sons, né? Às vezes a gente pode entrar num nível mais profundo, né? Então, existe aquilo de se conectar com uma resposta, né, que eu tinha falado em um momento anterior aqui. Tá. Mas vamos lá. Pode ser que dê para escutar bem, né? E eu vou procurar falar bem aqui perto do microfone, né? Eu falo aqui perto assim. E aí eu acho que dá para todo mundo escutar melhor aí. Aquele nível da resposta, né, que a gente se conecta com a resposta, que é um outro tipo de meditação, que não propriamente a meditação pura, que é essa que a gente vem fazendo aqui, né? Ela é realmente importante, mas ela também nos leva a um outro nível aí, né? Ela nos eleva talvez a um outro nível, um nível que eu vou chamar assim, um nível das começam a aparecer as conexões, né? Então, existe um nível da meditação pura, que é aquela onde nós vamos nos conhecendo, porque nós vamos deixando aflorar características, nós vamos deixando aflorar até medos, frustrações, e isso a gente vai levar para um campo da análise e da tentativa de entendimento disso, né? Existe a questão da análise de emoções profundas ou de sentimentos. Inclusive, depois eu vou deixar aqui um link sobre essa diferença, né? E como vocês depois vão analisar que essa diferença, inclusive nas práticas que a gente faz, a gente não fala muito disso, mas elas estão ali bem inseridas, né? Por exemplo, assim, ó, quando nós falamos das resoluções profundas, nós estamos falando da análise de determinadas consequências de emoções, ou seja, daquilo que ficou, daquilo que restou da nossa experiência, da nossa vivência, né? Mas quando a gente faz algo como uma técnica que nós podemos ver até na próxima vez, que é a técnica a gente chama assim, ó, do afastamento, né? Nós estamos aí lidando com outro tipo de experiências, né? Que é uma coisa completamente diferente. Mas falando um pouco mais assim, num nível onde a gente entra para dentro de nós mesmos e que já está um pouco diferente desse nível das coisas mais do autoconhecimento, digamos assim, da questão emocional, mental, existe também um nível das conexões, né? A gente não pode deixar de falar disso, porque cada um que vem fazer tem as suas crenças, tem a sua forma de se de se portar no mundo. Então acontece algumas vezes, né, de as pessoas receberem, sei lá, certas mensagens ou pensar que estão conectadas com algo, né? Aqui a gente não está muito preocupado, porque
quando vocês olhem, né, o material que a gente está analisando, que é o Práticas para Meditação Livre, né? Então, meditação livre pressupõe livre de qualquer influência religiosa ou de questão até espiritual mais profunda, né? Porque aqui nós estamos tratando do ser enquanto personalidade, né? Nós estamos na parte da meditação enquanto análise da personalidade, que seja o físico, emocional ou mental, né? Mas a gente sabe que sim, cada um, né, que vem aqui, como isso é justamente aberto, tem as suas origens, as suas próprias crenças, né? E então é bom às vezes a gente falar de algumas coisas de um outro nível. E eu queria falar muito sobre algo que quase nunca a gente fala, assim, que é uma questão assim de que às vezes acontecem alguns sons, né? Alguns sons bem profundos. Boa noite aos que estão chegando. Sejam bem-vindos todos. Aos que estão pela primeira vez também, muito obrigado. Vamos continuar, né? Então, alguns sons aparecem e às vezes as pessoas se assustam com isso, né? E tem os sons e tem algumas sensações, eu diria até assim. Quando nós estamos acessando, né, um nível mais profundo de nós, que é até aquele nível assim onde a gente vai realmente fazer uma modificação, uma transformação maior, às vezes parece como se tem assim algo, né, que vem, que vai nos envolver assim, né? E alguns ficam com muito medo disso. Não precisa ter medo dessas coisas. Essas coisas mostram que de alguma forma nós estamos entrando numa, eu vou até chamar assim, vibração, num campo de energia que vai nos trazer, sim, uma mudança. E se de alguma forma a sensação é ruim, isso significa que, acima de qualquer outra coisa, nós temos ali um trabalho na parte psicológica, na parte mental, a ser trabalhado, a ser traduzido e que é necessário realmente analisar. Se não for possível fazer essa análise sozinha, então que procure uma ajuda especialista, né? Mas quando nós entramos num trabalho mais profundo a partir da meditação, é preciso entender que sim, existem algumas sensações que vêm que podem ser até para alguns até muito desagradáveis ou assustadoras, né? E outros também, e aliás falando, né, terminando esse foco, algumas pessoas então se assustam, né, acham que vão estar sendo possuídas por seres, esse tipo de coisa, quando na verdade aquilo ali é uma amostra simples de algo que precisa ser visto, que precisa ser analisado, que precisa ir a fundo, saber a origem, a raiz, né? Porque todo medo tem uma raiz. Toda ansiedade tem uma raiz, né? Um medo, né? A gente sabe, é importante, né? A gente sabe a importância do medo como uma emoção primária lá, mas também sabe que uma ansiedade também, né? Ela é gerada por uma frustração, por uma perda, e que quando a gente vai profundamente nesse autoconhecimento, a gente vai tentar entender, né, que a ansiedade, na verdade, é também um medo de uma próxima perda, né? Ou de que se eu mudo algo na minha vida, será que eu vou perder algo assim como eu já perdi antes, né? Geralmente é uma perda de uma pessoa, perda de um ente querido, talvez até que tenha acontecido. Então, claro que eu estou falando de uma maneira muito genérica, muito rápida aqui, né? Mas a gente precisa entender essas coisas, né? Por exemplo, que até eu estava anotando assim um exemplo de uma criança, por exemplo, que na infância, sei lá, uma coisa bem, uma história, foi lá tinha que fazer uma vacina e a pessoa chega ali na casa assim, eu levo. Aí foi lá fazer a vacina, em vez de fazer uma, fez 5 vacinas, né? Aí lá na adolescência, nem lembro mais essa história, mas quando foi precisar fazer lá uma injeção, sei lá, fazer um teste no exame no laboratório, aí vem aquele medo profundo, medo terrível, né? Sem saber do que é que sai correndo. Mas se a gente analisar, né, tudo tem lá uma raiz. Por que esse medo estava ali, né? Porque não foi trabalhado exatamente na questão mais fundo. Isso é uma coisa bem
bem simples, assim, boba talvez até, mas que tem lá a sua origem. Então a gente precisa buscar, e tudo tem uma origem aqui. Né? Todos os medos, né, uma frustração mesmo, né, que a gente diz quanta vitalidade nós perdemos, muito mais do que qualquer outra coisa, do que olho gordo, sei lá, do que energias negativas. Muito mais a gente perde energia por frustrações, por perder algo, por não ter feito algo, por pensar sempre naquele... Lembra daquela coisa que eu sempre digo assim, né, do morto por e se, né? E se, né, e se não tivesse acontecido, e se eu tivesse feito de outro jeito, e se a pessoa não tivesse morrido, e se eu não tivesse, né, e se eu tivesse casado, né, e se tivesse comprado a bicicleta, né? Esse se mata todo mundo, né? O e se é a frustração manifestada e a pessoa que não vive. Então, essas coisas precisam ser analisadas de fato. E viu que uma coisa da conexão virou outra história, né? Porque aí entra um outro ponto, né, que eu estava falando assim, que às vezes surgem sensações e também sons, né? Quando a gente está num estado realmente bem profundo, aí fora dessas questões mais internas, assim, dessas dos medos, das ansiedades, às vezes acontece de surgirem lá durante aquela meditação, né, um som. E aí algumas pessoas também se assustam com esses sons e podem ser diferentes sons, por exemplo, o som de um trovão, né, um som de um estrondo. É uma passada muito importante do estado de consciência para o estado meditativo direto, assim. Então aí parece que dá um estrondo, parece que é um rasgo de uma camada, assim. É uma coisa muito interessante, assim, ou às vezes um som de como se fosse uma chuva, né? Isso acontece muito. E outro som que fica muito intenso e que a gente na verdade percebe, e alguns aí ficam assustados achando que isso não vai mais passar, é o som que parece um zumbido, né? O som aquele do zzz. Isso, óbvio, a gente não pode confundir isso com aquele outro som lá que é um problema crônico, né, que pode ser uma labirintite, que pode ser outras coisas, mas em geral, quando a gente está no absoluto silêncio, que a gente encontrou o silêncio, mesmo no ambiente normal, mas pela meditação, é normal aparecerem esses sons e a gente precisa entendê-los como, aí sim, é um sinal de que se conectou de fato com algo, né? Diferentemente daquilo de que tem essas sensações, assim, como se estivesse sendo envolvido por algo que é, na verdade, precisar entender que existem algumas coisas a serem resolvidas, mas ao mesmo tempo que se está entrando num nível de consciência, num nível de transformação diferente. E aquilo ali é justamente o impulso. Se eu aceito, eu consigo ter um impulso para minha mudança, para minha transformação. Então, assim, ó, voltando, né? A gente está fazendo aqui meio uns saltos, assim. É comum, aqui eu escrevi algumas coisas assim, é comum que as pessoas ver as pessoas reclamando por atenção quando têm seus problemas e não entendem que precisaria, isto sim, buscar as causas. Né? Porque eu vejo assim que algumas pessoas ficam mais preocupadas em ter os problemas, em mantê-los talvez até, do que enxergar as causas, as soluções, né? Então isso é algo que a gente precisa muito olhar. E uma outra coisa também que para os resultados ficarem mais entendidos, né, os resultados da meditação, é preciso que a gente entenda os nossos ciclos de humor. Os nossos ciclos de humor, eles são muito relativos a, por exemplo, a mulher mesmo, né? É muito relativo a períodos, né? A períodos até hormonais, né? E no homem também isso acontece, dependendo de como está a situação hormonal, a situação do alimento. Isso modifica muito o humor e os resultados. Então, às vezes, a gente pode entrar numa meditação e parece que o resultado foi contrário, mas é preciso analisar. E quando a gente vai analisar algo mais profundo, então,
é preciso ainda mais saber que quanto melhor estiver o nosso humor, melhor vão ser os resultados que a gente vai ter. Humor no sentido de realmente assim, o poder estar centrado, né? Se a gente entra na meditação ainda muito agitado, a gente mais vai fazer um exercício de relaxamento do que propriamente conseguir entrar num estado meditativo profundo. Tinha alguma coisa mais aqui? Eu acho que por hoje era essa a nossa dica, a nosso encontro de hoje, né? Eu quero falar da próxima vez, no próximo dia, sobre os níveis da verdade. E aí baseado num texto do livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, que eu acho que é bem importante a gente sempre voltar e analisar isso, né? E eu vou deixar aqui para vocês hoje, no comentário que eu sempre faço, um link que eu acho muito importante assim sobre essa parte mais psicológica, até para a gente entender, começar a entender, né, que apesar é uma página bastante interessante sobre essa parte mais psicológica, mais mental, mais emocional, e justamente aqui esse link vai falar sobre a diferença entre emoções e sentimentos, que eu acho que é uma análise que todos precisam entender minimamente, né, até para fazer uma distinção aqui entre um e outro. O que mais? Eu espero alguns feedbacks também a respeito disso que a gente tem feito aqui, né? Que sempre nós temos vários assuntos, né? Nós estamos realmente num aprofundamento desses temas, né? É bom que se saiba que sim, são várias possibilidades de conexão, né? São várias possibilidades de resultados, né? E são várias formas de fazer. Vocês já viram que nós temos feito muitas coisas diferentes aqui e que podem acontecer muitas coisas também diferentes conosco pela própria meditação, né? Então aqueles que têm inclusive feito mais, né? Vocês já viram que vocês estão fazendo semanalmente uma prática de meditação, né? Então chega uma hora que é preciso a gente aprofundar as consequências, né? Alguns vão cair em algumas, sei lá, umas mensagens, outros vão sentir isso de como se estivesse sendo invadido, mas na verdade é um afloramento de mudança necessária. Outros vão se sentir, como eu disse assim, meio que perturbados, né? Mas que também precisa analisar mais a fundo essas coisas que estão guardadas. E outros vão sentir um silêncio tão profundo que podem até... Sim, níveis de verdade será na próxima sexta-feira. Tá? Vou deixar agendadinho. Às vezes eu digo que foi fazer um assunto e aí eu mudo para outro. É que realmente são muitas coisas. Hoje mesmo eu queria até falar sobre esse, mas aí eu entendi que hoje seria melhor falar sobre esses outros assuntos aqui que ficaram meio salteados hoje. Até porque a gente fez tantas coisas já, né, nos últimos dias. E isso está sendo bastante bom, né? Muito bom mesmo. Então, ciclos de humor, né? Como que a gente pode entender também os ciclos de humor, né? A gente pode anotar, né? A gente pode anotar e ver assim que por ser ciclos, justamente eles se repetem. Então, se a gente anota assim, tal dia estava irritado, vai ver que no outro mês, naquele período, também pode ser que estava irritado também, né? Então é bom a gente fazer essa análise. E voltando à questão dos sons também, né? Os sons são importantes a gente analisar. Esse do zumbido, que denota lá um estado profundo, né? O som como se fosse uma chuvinha, denota também que está se entrando num estado profundo de meditação, ou o estrondo, né, que eu acho que é o ainda mais profundo, que denota realmente uma entrada num nível tão profundo que parece que a gente volta rasgando uma dimensão, eu diria assim. Isso definiria muito bem o que acontece. Então é bom a gente analisar. E se alguém se sentir de fato assim meio assustado, converse, né? Manda uma mensagem, a gente vai analisar o que de fato pode estar acontecendo, né? Porque a gente está aqui justamente para isso, né? Apesar de ser algo uma live
compromissada quanto a quem está entrando, né? Isso tem uma certa responsabilidade da minha parte, porque, de certa forma, eu pressuponho que eu saiba o que pode acontecer, né? Então eu fico à disposição também para esse tipo de informação, né? E, e às vezes a gente vê assim que pode ser uma coisa ou pode ser outra, né? Dependendo de como a pessoa traz essa questão, né? Então é isso. Por hoje o assunto foi esse. Espero que tenham gostado. E aí vamos para a nossa prática. A nossa prática hoje será uma prática mais simples, eu diria. E a simples é a que nos eleva a essa meditação. Então podemos iniciar. Eu vou aqui colocar uma música. Hoje as músicas vão ser um pouco diferentes. Então vamos lá. Podemos então iniciar a nossa meditação, a nossa concentração. Primeiramente encontrando aquela postura mais confortável possível. Se estão sentados, procurando deixar os pés bem apoiados no chão, as mãos sobre as coxas com as palmas voltadas para baixo. Procurar fazer esse movimento de soltar para relaxar bem os ombros. Fechar os olhos. E procurar agora nesse primeiro momento assim só respirar de uma maneira um pouco mais profunda, sentindo essa respiração. Deixar os pensamentos aquietarem um pouco também. Então agora neste momento nós podemos começar a nossa contagem, né? Essa contagem é aquela que ela vai equilibrar a entrada e a saída do ar dos pulmões, fazendo uma contagem bem lenta, tornando a respiração ainda mais profunda e bem suave. Então, se eu inspiro contando até 4, eu expiro contando até 4 também. Esse número pode ser 5, pode ser 3, pode ser 6, mas ele precisa ser uma contagem bem lenta e igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Então, se eu, por exemplo, inspiro contando 1, 2, 3, 4, eu expiro contando 1, 2, 3, 4, mas cada um no seu tempo, de uma maneira confortável, tranquila, lenta, sem emitir qualquer ruído. Isso vai nos trazendo ainda mais um estado de introspecção. Os pensamentos, eles simplesmente passam, porque a nossa concentração, ela fica toda aqui, nessa contagem lenta, que vai tornando a respiração profunda, suave, serena. Quaisquer pensamentos que venham, eles simplesmente passam, porque aqui o que importa é essa concentração na respiração, nessa contagem lenta. Então, neste momento, nós vamos direcionar toda a nossa respiração e toda a nossa concentração lá para os pés. Nós vamos respirar nos pés, sentindo ao mesmo tempo que os pés harmonizam, relaxam e desbloqueiam, sempre mantendo essa contagem lenta e sempre com essa respiração profunda, suave, serena, lá nos pés. Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos, sentindo os tornozelos harmonizando, relaxando
desbloqueando. Sempre com essa respiração profunda, suave, serena. Mantida por essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos, sentindo toda essa área harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração profunda, sempre com essa contagem lenta, desde os tornozelos até os joelhos. Respiramos e nos concentramos agora desde os joelhos, passando pelas coxas, nádegas, até os quadris. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração nesta área, desde os joelhos, coxas, nádegas, até os quadris. Sempre mantendo a respiração profunda, suave, serena, e sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no abdômen, sentindo o abdômen e os órgãos internos da região do abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre mantendo a respiração profunda, suave, serena, sempre com essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões, lá no abdômen. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax, que também chamamos cardíaco, e nos órgãos internos dessa região. Sempre mantendo a respiração profunda, suave, serena, e sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço, sentindo as costas harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração profunda, suave, serena, lá nas costas. E sempre mantendo essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração nas mãos, sentindo as mãos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre mantendo a respiração profunda, suave, serena. E sempre mantendo essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos.
sentindo os antebraços harmonizando, relaxando, desbloqueando. E sempre com essa respiração profunda, suave, serena. E sempre mantendo essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Nos antebraços. Respiramos e nos concentramos agora nos braços, desde os cotovelos até os ombros, sentindo os braços harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre mantendo a respiração profunda e sempre com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no pescoço, relaxamos a garganta, as cordas vocais, sempre com a respiração profunda, suave, serena, mantida por essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora, relaxando a mandíbula, os lábios, a boca. Sentimos a língua relaxando, em que pode estar solta ou tocando levemente o palato. Mas a respiração é sempre profunda, suave, serena, mantida por essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos relaxando o nariz, os músculos da face, as orelhas, ouvidos, as pálpebras, os olhos, as sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão. Respiramos e nos concentramos na testa e no couro cabeludo. Sempre com essa respiração profunda e sempre mantendo essa contagem lenta, podemos sentir agora todo o nosso corpo em harmonia, como um só órgão, cheio de vitalidade. E nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, coxas, nádegas, quadris, abdômen, pelo tórax, pelas costas, mãos, antebraços e braços, ombros, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. E neste momento, sempre mantendo essa respiração profunda e essa contagem lenta, nós vamos visualizar um pouquinho acima da nossa cabeça uma pequena esfera de luz na cor branca ou dourada. E nós sentimos que essa pequena esfera de luz, ela pulsa, ela reage à nossa respiração, aumentando o seu tamanho. Até o ponto de que nós conseguimos perceber que essa esfera de luz aumenta e é capaz de envolver toda a nossa cabeça com sua luz, trazendo-nos conforto, paz, alegria.
E sempre com essa respiração profunda, nós conseguimos sentir que essa esfera de luz, ela aumenta ainda mais. E ela vai aumentando com a nossa respiração, a tal ponto que nós conseguimos perceber e visualizar que ela envolve todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os nossos pés. E com isso, nós vamos sentir ainda mais harmonia, mais paz, acuidade mental, vitalidade. E nós podemos sentir isso como uma verdadeira chuva de luz que se derrama sobre nós em todos os níveis do nosso ser. E nós podemos sentir isso desde o alto da cabeça, descendo pelo rosto, pelo pescoço, pelos ombros, pelos braços, mãos, pelas costas, pelo tórax, pelo abdômen, pelas nádegas, coxas, pelas pernas, até os pés. E por alguns minutos, nós vamos continuar percebendo essa verdadeira chuva de luz se derramando por todos os níveis do nosso ser, trazendo-nos conforto, alegria, vitalidade. E nós vamos fazer isso até que nos percamos em nossa própria consciência.
Lentamente, então, nós podemos agora ir retornando à nossa consciência habitual, ao nosso ambiente. Lentamente. Permanecendo ainda alguns instantes bem tranquilos, receptivos, absorvendo esse estado mental atingido. Permaneçam ainda alguns instantes, absorvendo esse estado atingido. Eu fico por aqui hoje e voltamos a semana que vem, no mesmo horário. Boa noite.